Vamos lá, amiguinho. Propriedade, né? Isso aqui é um tópico muito importante relacionado com o assunto PG, tá? Vamos lá? O exemplo de uma progressão geométrica, 3, 6 e 12. A razão é 2, né? Estou sempre multiplicando por 2. Qual é a propriedade da PG? Uma das propriedades dela é o seguinte, que se eu pegar o 3, olha só, e multiplicar pelo 12, legal, né? Ó, 3 multiplicado pelo 12 é igual a 6 ao quadrado. O primeiro termo vezes o terceiro é igual ao termo central ao quadrado. Sempre funciona. Qualquer 3 termos que você pegue de uma progressão geométrica, essa propriedade funciona. O primeiro vezes o terceiro é o do meio ao quadrado. Joia? Ó, dá outro exemplo, professor. Tá? Qualquer um que tu queira. Pensa assim, ó. 5, vamos multiplicar por 2. 10 e 20. Né? Vê se dá certo, amiguinho. 5, olha lá, multiplicado pelo 20, não é assim? É igual a quem? O do meio, que é o 10 elevado ao quadrado. Não importa a sequência que você pegue, mesmo que ela tenha números negativos, não interessa. Essa propriedade sempre dá certo. Agora, em que tipo de situação que a gente vai usar isso? Toda vez, que nem na PA, né? Na PA também fiz essa explicação aqui. Toda vez que no problema, né, tiver quem? Aparecer quem? O nosso querido xizinho. Brincadeira, tá? É quando tiver alguma variável no meio da progressão. Variáveis, né? Formada por x, por y. Então você vai usar a propriedade para resolver. Já vou colocar um exemplo, já vai entender bem. Tá bom, amiguinho? Tá aqui o nosso exemplo de aplicação da propriedade, amiguinho. Obtenha a razão da PG formada pelos termos x menos 3, x mais 2 e x mais 12. Apareceu o xizinho, como eu falei antes? Apareceu, então eu vou usar a propriedade. Se fosse y, m, qualquer outra letra, seria a mesma coisa, eu usaria a propriedade, tá, amiguinho? É brincadeira aquele negócio ali. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Quem que diz a propriedade? A propriedade fala assim pra gente, que o primeiro vezes o terceiro é igual ao do meio elevado ao quadrado, né? Na verdade, se você pegar um livro de matemática, vai estar escrito assim, ó. O termo central é a média geométrica dos equidistantes. Bonito, né? Exatamente o que eu falei, tá? Beleza? Ó, vai lá. Então, quem vezes quem? O x menos 3, né? Que multiplica o x mais 12, certo, amiguinho? É igual ao termo central, que é x mais 2 elevado ao quadrado. Recapitulando, esse vezes esse é igual ao do meio ao quadrado. Sempre assim para resolver o problema, tá? Então aqui tem que fazer a distributiva, certo? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 12, vai lá, amiguinho. 12x, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 12, amiguinho, menos vezes mais dá menos, né? Menos 36, é igual. X mais 2 ao quadrado tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Muita gente coloca x quadrado mais 4, eleva os 2 ao quadrado só. Tá errado, né? Isso é um produto notável. Tem que fazer como isso? Tem que fazer x mais 2 multiplicado por x mais 2. Quem aprende aquela regrinha do primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o segundo ao quadrado, tudo bem. Tá, amiguinho? Vamos lá então? Ó, x ao quadrado. 12 menos 3, 9, né? Mais 9x menos 36 é igual. Aqui também tem que fazer a distributiva, de acordo? Aqui, aqui, né? Vai dar o quê? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Agora de baixo aqui, ó. Mais 2x e 2 vezes 2, mais 4. Certo? Amiguinho, o x ao quadrado apareceu dos dois lados. Pode cancelar ele, né? Por que cancela, professor? Porque se eu trouxer ele para cá, ele vem negativo. Vai eliminar de qualquer jeito. Então, o que eu vou fazer? É a equação de primeiro grau. Cancelou o x ao quadrado. Então, eu vou trazer x para o lado esquerdo, número para o lado direito, né? Então, 9x menos 2x menos 2x. Eu trouxe esse e esse para o lado esquerdo diminuindo, certo, amiguinho? O 36 vai para lá positivo, né? Igual a 4 mais 36. De acordo? 9 menos 2 menos 2 dá quanto? 5x. 4 mais 36, 40. Passa o 5 dividindo, amiguinho. X é 40 por 5. Quanto que é o xzinho? 8.
Eu acabei de descobrir o valor do x, tá? É isso que a questão pede? O x? Pior que não, né? Ele pede o quê? A razão, tá? Toma cuidado, beleza? Olha só, amiguinho. Se o x é 8, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. Eu vou encontrar a minha PG. Ó, x menos 3, não é isso? Então fica o quê? 8 menos 3. X mais 2. Então o que fica? 8 mais 2. X mais 12. O que acontece? 8 mais 12, né? Então a minha progressão geométrica ficou sendo 5, né? 10 e 20. Essa é a sequência. Agora o que ele está pedindo? A razão. O que é a razão, amiguinho? Segundo dividido pelo primeiro. Não esquece, tá? Então a razão, 10 dividido por 5, que é 2. Gabarito correto aqui, alternativa C. PG de 3 termos, amiguinho. O que eu vou te mostrar agora é uma estratégia que se usa, né, para resolver uma variedade de problema envolvendo PG, tá? Olha só que interessante. Você escreve esses 3 termos aqui da seguinte forma. O do meio você chama de x, né? Olha lá. O termo que vem depois do x é o x multiplicado pela razão, né? Numa PG é assim, você vai multiplicando pela razão. Então eu posso entender o terceiro termo como x vezes q. E o termo que vem antes do x, amiguinho, é o x dividido pela razão, né? Então, a PG de 3 termos é escrita dessa forma. X sobre q, x e x vezes q. Para que eu uso isso, professor? Pois existem problemas que começam assim, ó. Encontre 3 números em PG. Ache uma PG de 3 termos. Tal. Quando o problema começar dessa forma, essa técnica deve ser usada. Aí tu vai dizer assim, por que eu não chamo de A1, A2 e A3? Porque daí você vai ter 3 variáveis. O A1, o A2 e o A3. Assim, você fica com 2 variáveis, x e q. Isso aqui ajuda muito a resolver alguns tipos de problema. Você já vai ver isso nos exemplos. Mas antes, já deixa eu te mostrar. A de 3 termos é assim, tá? Às vezes, é mais raro, tá? Mas às vezes, o vestibular utiliza a de 5 termos, né? A de 5 termos. A de 5 termos não tem nada demais. É só colocar mais um para o lado direito e mais um para o lado esquerdo. Olha lá, ó. 5 termos. Tá? Olha só como é que fica de 5 termos. X sobre q, x e x vezes q. Se eu colocar mais um para o lado direito, vai ser x vezes q ao quadrado. E mais um do lado esquerdo, x dividido por q ao quadrado. Então ela fica assim, ó. X sobre q ao quadrado, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Né? Dependendo do problema, essa técnica pode te ajudar muito a resolver. Tá? Professor, tem uma de 4 termos? Tem. Essa é raríssima mesmo. Essa dificilmente o vestibular cobra. Mas pode acontecer. Então vamos colocar aqui que não custa nada, né? Como que seria uma PG de 4 termos? Vamos lá. A de 4 termos seria assim, ó, né? Bem diferente dessas aí. Ela tem que ser simétrica, tá? Então ela fica assim, ó, x dividido por q ao cubo, x dividido por q, x vezes q e x vezes q ao cubo. Professor, mas está indo de q para q ao cubo, eu multipliquei por q ao quadrado? Realmente, a razão dela é q ao quadrado. Mas num problema que envolve isso aqui, você vai resolver o problema, vai achar o valor do x e vai achar o valor do q. Aí você vai substituir, você vai ter a sequência. Aí se ele te pedir a razão, qualquer coisa, você vai analisar os números, tá, amiguinho? Então é assim, ó. PG de 3 termos, que é a que cai, a utilizada no vestibular. Essa que você tem que saber bem. Essa aqui que é mais difícil de cair, é de 5. E essa aqui que é bem difícil de cair, mas está aqui apresentada para você. Vamos fazer alguns exemplos agora, tá? Está aqui um exemplo de uma PG de 3 termos, né? Que a gente vai ter que utilizar aquele conhecimento ainda há pouco. Ó, 3 números estão em PG, de tal forma que o produto dos termos vale 216. E a soma do segundo com o terceiro termo vale 24. Encontre os 3 termos.
Olha só a peça-chave aqui do problema. É a informação aqui, ó. 3 números estão em PG. Pronto. Aí já diz tudo pra gente. Quais são esses 3 números, amiguinho? Os 3 números são x sobre q, x vezes q. Tá ok? Eu começo o problema dessa forma. E na PG, a primeira informação que eu uso é o produto. Ele fala que o produto dos termos vale 216. Produto é multiplicação, né, amiguinho? Então vamos começar aqui nesse cantinho, ó. Ele está me dizendo que se eu pegar o x sobre q, né? Multiplicar pelo x vezes q, eu vou encontrar 216, né? O produto é 216. Como é tudo multiplicação, a matemática permite que eu corte o de cima com o de baixo. Na PA de 3 termos, você pode assistir a aula de PA de novo, né? Você começa somando, daí corta o menos R com mais R. Na PG, multiplicando. Ah, cuida aqui, amiguinho. X vezes x dá x ao cubo, não dá 3x, tá, amiguinho? Ó, x ao cubo é 216. Como é que eu me livro do elevado ao cubo? Óbvio, raiz cúbica, né? Então x é igual a raiz cúbica de 216, que está explicado lá na matemática básica para você, né? Qual o número que ele vezes dá 216? 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Então, o x, amiguinho, é 6. Veja, só escrevendo dessa forma e usando o produto, eu já encontrei o x. Como é que ficou a minha sequência? A minha sequência ficou, se o x é 6, ficou sendo 6 dividido por q, 6 e 6q. De acordo? Agora a gente vai utilizar a segunda informação que tem no problema, que fala que a soma do segundo com o terceiro termo vale 24. O segundo termo é o 6, o terceiro é o 6q. Então ele está me avisando, ele está me dizendo que o 6, né, mais o 6q vale 24. Né? Passa o 6q para lá, o 6 para lá. 6q é igual 24 menos 6. Né, amiguinho? Passou diminuindo. 6q é igual 24 menos 6 dá quanto? 18, né? Passa o 6 dividindo. Q é 18 por 6. Quanto que é isso? 3, né? Acabei de encontrar o valor da razão, amiguinho. Que é o que estava faltando, né? Então como é que ficou a minha sequência? Bem fácil. 6 sobre Q, 6 e 6Q. Ou seja, 6 dividido por 3, 6 e 6 vezes 3, né? Qual é a minha sequência então? Eu estou pedindo para encontrar os 3 termos, né? Quais são os 3 termos? Qual é a resposta da questão? Resposta. Olha lá, ó. Os 3 termos são 2, 6 e 18. Olha lá. 2, 6 e 18. Esse que é o gabarito final da questão, que é a resposta final dela. Ok? Mais um exemplo de aplicação de PG de 3 termos, né? 3 números estão em PG crescente, de tal forma que o produto dos termos vale 64 e a soma vale 14. Enquanto os 3 termos. Agora ele está me informando o produto dos 3 termos e a soma dos 3 termos. Fica um pouquinho mais difícil, tá? Vamos lá então? Seguinte. 3 números estão em PG. Então como é que a gente começa o problema? X sobre Q. X vezes Q. De acordo? Beleza, amiguinho? Olha só. Primeira informação. O produto é 64. Eu começo sempre pelo produto, porque ele vai me definir o valor do x. Então aqui nesse cantinho, olha lá, ó. X sobre Q multiplicado por x vezes Q vale 64. Matematicamente pode cancelar o Q de baixo com o Q de cima, né? X vezes x ao cubo, de novo, né? Igual a 64. Quem que é o x? A raiz cúbica de 64, que é 4. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, eu acabei de descobrir o x, amiguinho. O valor dele é 4. Como que fica a minha sequência? Se o x é 4, a sequência fica sendo 4 sobre Q, 4 e 4Q. Né? Agora nós vamos utilizar a segunda informação,
A de que a soma vale 14, mas é a soma dos 3 agora, tá, amiguinho? Então, olha só o que vai acontecer nessa situação. Vamos lá. 4 sobre Q mais 4 mais 4Q é igual a 14. Aqui, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Tem denominador, né? O MMC é Q. Q dá para dividir por quê? Embaixo desse 4 não aparece, tem 1. Aqui embaixo não aparece, tem 1. Aqui embaixo não aparece nada, tem 1. Joia? Q dividido por Q dá 1. Né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né, amiguinho? Q dividido por Q dá 1. Vezes 4, 4. Q dividido por 1 dá Q. Vezes 4, 4Q. Q dividido por 1 dá Q. Vezes 4Q, 4Q quadrado. Tá bom? Igual, 4 por 1 dá 4, Q por 1 dá Q, vezes 14, 14Q. Joia, amiguinho? Como eu tirei o mínimo múltiplo comum dos dois lados da equação, eu posso cancelar ele. Ele não faz mais diferença. Agora eu trago todo mundo para o lado esquerdo. Uma equaçãozinha meio ruinzinha, né? É a vida. Olha lá, ó. Colocando em ordem. 4Q quadrado mais 4Q mais 4. Traz o 14Q para cá. Menos 14Q igual a 0. Ó, 4Q menos 14Q dá menos 10Q. 4Q quadrado menos 10Q mais 4 é igual a 0. Essa é uma equação de segundo grau, né? Dá para simplificar ela, dá para dividir todo mundo por 2. Isso eu vou fazer, com certeza. Dividindo todos os termos por 2, nós encontramos 2Q quadrado menos 5Q mais 2 igual a 0. Joia, amiguinho? Agora eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui. Eu vou usar a técnica da soma e do produto. Pode ser? Pode ser feito por Bhaskara também, se você preferir. Aí é uma preferência sua. Você pode assistir isso na aula de equações, tá, amiguinho? Tá muito bem explicado isso aqui lá. Tá? Então, ó, a soma das raízes, segundo a técnica da soma e do produto, é o B com sinal trocado, ou seja, 5. O produto das raízes é o A vezes o C. 2 vezes 2, 4. Então, eu devo encontrar dois valores que somando dá 5 e multiplicando dá 4. Os valores são quais? 1 e 4. Ó, 1 mais 4 é 5. 1 vezes 4 é 4. Achei os valores, né? Tá, daí o que eu faço agora? Divide os dois pelo A. Sempre assim. 1 e o 4 devem ser divididos pelo A. Então, o que vai acontecer? Aqui no ladinho esquerdo, ó. Q, uma linha. 1 dividido por 2. Q, duas linhas. O outro valor que é o 4 dividido pelo 2. Que é 2, né? As raízes dessa progressão, né? Dessa equação são 1 meio e 2. E a razão dela, então, pode ser 1 meio e pode ser 2. Aí você vai dizer assim, mas como tem duas respostas? Pois é, tem duas. Vamos lá. O que acontece se o Q for 1 meio? Vamos colocar aqui. Ó. Aliás, vamos usar primeiro o 2. Mais fácil, né? Q igual a 2. Se o Q igual a 2, a PG fica assim, ó, 4 sobre 2, certo? 4 e 4 vezes 2. De acordo, amiguinho? Como é que fica a situação, então? A situação fica sendo 2, 4 e 8. Agora, se o Q for 1 meio, olha só o que acontece. Que é a outra resposta possível, né? Se o Q for igual ao meio, fica 4 dividido por 1 meio, 4 e 4 vezes 1 meio. Sabe o que acontece aqui, ó? Matematicamente, esse 2 multiplica aqui, ó. Tá? Fica sendo, então, a sequência 8, 4 e 2. Ficou invertida, né? Geralmente acontece isso, tá? Então, o que acontece agora? Nas duas situações, o produto é 64 e a soma é 14. Mas tem uma palavrinha aí que é a palavra-chave da questão. Essa aqui, ó. Uma PG crescente.
Qual das duas é crescente, amiguinho? É a primeira. Então a resposta final da questão é a primeira sequência. Essa aqui eu não quero. Ó, solução, resposta final da questão. Ele pede para encontrar os três termos. Os três termos são 2, 4 e 8. Beleza? O número 91 foi dividido em três partes que estão em progressão geométrica. De razão 3, determine as três partes. Esse é mais um exemplo e bem interessante de aplicação da PG de três termos. Bom, como é que eu chamo essas três partes, amiguinho? Eu chamo essas três partes de x sobre q, x e x vezes q. Essas são as três partes que o 91 foi dividido. Agora, olha só. Ele está falando o valor da razão. Quanto que é o valor da razão? É 3. Então, as minhas três partes são x sobre 3, né? X e x vezes 3. Certo, amiguinho? Agora, olha que interessante. Que número que foi dividido nessas três partes? O número 91, né? Se o número 91 foi dividido nessas três partes, a soma das três partes tem que dar 91. E aí que é a grande saída do problema. Vem aqui em cima, ó. Ele é bem fácil de resolver. Só tem que ter essa ideia inicial. Ó, x sobre 3 mais x vezes 3 é igual a 91. Ó, amiguinho, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, tá? Embaixo desse x tem 1. Aqui tem 1 também. E aqui tem 1 também. O MMC aqui é 3, certo? Ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3, vezes x, 3x. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3x, 9x. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 91 dá 273, amiguinho. Pode cancelar esse 3, porque ele está dos dois lados da igualdade, né? Então, ó, 9 mais 1 mais 3, 13x é igual a 273. X é igual a quem? 273 dividido por 13, né? 273 dividido por 13, amiguinho, sabe quanto é que vai dar? 21. Esse é o valor do x. A partir do momento que eu encontrei o x, ele vale 21, eu venho aqui e substituo. Olha que fácil que ficou. 21 sobre 3 é 21 e 21 vezes 3. De acordo? Então, como é que ficou a minha sequência? Ó, ele está pedindo para determinar as três partes, né, os três termos da PG. Então, a resposta final da minha questão, como é que ela ficou? 21 por 3 dá 7. 7, 21 e 63. Aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 21, 63. A resposta final